Num palácio onde os segredos ardiam mais do que o fogo das tochas, um sultão que amou mais a escrava do que a própria esposa, desafiou as leis, as tradições e até o sangue que corria em suas veias. Seu coração, que deveria pertencer à rainha, inclinou-se para aquela mulher marcada por correntes. E o que aconteceu depois surpreendeu a todos, desde os corredores do harém até os conselhos mais obscuros do império. Ali, entre sedas arrancadas e olhares que ninguém ousava confessar, não nasceu apenas um desejo proibido. Nasceu uma história capaz de abalar a lealdade de súditos, esposas e inimigos por igual. Porque quando o poder se enfrenta ao amor, os destinos mudam, os tronos tremem, e nada volta a ser igual. Antes de começar esta história, diga-me, de que lugar do mundo você me ouve? Ano de 1725, nos arredores de Alexandria, junto a um palácio que se erguia como um miragem em meio ao pó e à brisa salgada que vinha do mar. O amanhecer ainda não havia rompido totalmente a escuridão, e já se respirava tensão nos corredores de mármore polido. O murmúrio dos servos ia e vinha, como um rio inquieto, mas nada conseguia silenciar o que estava prestes a acontecer. O sultão Malik ibn Rashid havia passado a noite inteira sentado em sua sala privada. Os tapetes bordados em ouro não conseguiam ocultar o peso do seu olhar, cravado em um vazio que ninguém mais podia ver. Seus ombros largos, marcados pela disciplina e pela idade, pareciam vencidos sob um cansaço que nem os tronos podiam aliviar. Aos 42 anos, Malik era um homem cuja grandeza ninguém questionava, mas cujo coração estava secretamente partido. Sua esposa, a sultana Nadira, cumpria cada dever com a frieza de uma estátua. Ao seu lado não havia carícias nem confidências, apenas silêncio. E esse silêncio, com os anos, havia se tornado uma prisão. Naquela manhã, um detalhe insignificante acendeu a chama. Ao cruzar o pátio das fontes, Malik virou a cabeça com a brusquidão de quem sente um ímã invisível. Ele a viu. Uma jovem escrava, de pé junto à água, com a cabeça inclinada, enquanto ajustava as pedras de uma fonte que gotejava sem cessar. Seu nome era Laila. Tinha apenas 18 anos, vinda de terras que falavam outro idioma, e onde as tempestades de areia eram tão comuns quanto a fome. Sua pele era clara, suas mãos delicadas mas firmes, e seu cabelo escuro caía em mechas desordenadas sobre os ombros. Não havia grandeza em suas roupas, apenas tecidos gastos, mas em sua postura humilde havia uma força silenciosa impossível de ignorar. O movimento foi mínimo. Laila estendeu a mão para deter a água que escapava por uma fenda, enquanto a outra mão segurava um jarro de barro. Seus olhos permaneciam baixos, evitando o olhar de qualquer um, como ditava sua condição. No entanto, Malik não desviou a vista. Seus passos ressoaram no mármore como batidas de tambor, aproximando-se lentamente dela, sem saber por que o fazia. Da galeria superior, a sultana Nadira observava. Nada escapava a seus olhos. Cada gesto do sultão era para ela como um golpe no peito, e aquele giro de cabeça, aquele olhar prolongado para a da escrava, foi como uma adaga invisível. Nadira entrelaçou os dedos com rigidez e, com um simples movimento da mão, ordenou que duas de suas escravas se aproximassem de Laila. Não havia palavras, mas a mensagem era clara: vigiar, interpor-se, não permitir que aquela jovem se tornasse mais do que um corpo anônimo entre centenas. A tensão se adensou no ar. A água da fonte soava como um relógio marcando um destino inevitável. Malik parou a poucos passos, sem pronunciar palavra. Laila não ousou levantar o olhar, mas suas mãos tremeram o suficiente para que o jarro quase escorregasse. As escravas enviadas por Nadira se colocaram aos lados, fingindo ajudar, embora sua verdadeira missão fosse óbvia: romper a intimidade daquela distância perigosa. O silêncio durou apenas um instante, mas nesse instante nasceu algo que nenhum dos presentes poderia deter. Malik, sem dizer uma palavra, girou sobre si mesmo e partiu com passo firme. Laila permaneceu curvada, tentando acalmar o tremor em seu peito, e Nadira, lá de cima, entendeu que havia presenciado o início de algo que, se não fosse controlado, poderia destruir a estabilidade de todo o palácio.
A fenda ainda era invisível, mas já estava aberta. O sol havia subido o suficiente para banhar de luz dourada os pátios internos, mas dentro do palácio do sultão, Malik ibn Rashid, a claridade não conseguia dissipar a sombra do que ocorrera no pátio da fonte. Um olhar sustentado, um tremor nas mãos de uma escrava, a rigidez silenciosa da sultana Nadira, observando lá do alto. Aquilo que aos olhos do mundo podia parecer um detalhe sem importância, dentro daquelas muralhas, adquiria o peso de um segredo explosivo. Os corredores se transformaram em passagens de murmúrios. Criadas que fingiam arrumar tapetes se inclinavam demais, como se quisessem capturar um eco. Eunucos que permaneciam imóveis pareciam ouvir com a concentração de falcões. No palácio nada passava despercebido, e embora ninguém ousasse pronunciar abertamente o que havia visto, todos intuíram. O sultão havia posto os olhos onde não devia. Malik passou a manhã entre audiências e reuniões do conselho, mas não houve palavra que conseguisse arrancá-lo da cena da fonte. Uma e outra vez a imagem voltava. A jovem ajoelhada, com o jarro na mão e a água correndo entre os dedos. Algo naquela simplicidade o havia desarmado. Descobria-se recordando o leve movimento de seu cabelo ao cair sobre o rosto, a respiração contida quando sentiu sua sombra sobre ela. Não era desejo o que o inquietava, era a sensação de ter encontrado uma fresta de verdade em meio a um mundo governado por máscaras. Essa verdade o perturbava, porque o coração de um sultão não deveria mover-se por gestos mínimos. O poder exigia controle, e ele sempre o tivera. Contudo, aquele controle parecia se fragmentar diante da mera presença de uma escrava. Layla, enquanto isso, havia tentado perder-se na multidão. Passou a manhã na cozinha, ajudando a carregar bandejas e limpar vasilhas, sempre com a cabeça baixa, sempre movendo-se depressa. Mas o medo não a abandonava. Sabia que o olhar do sultão havia sido um erro fatal. Não porque ela o buscasse, mas porque agora estava marcada. Nos olhos da sultana, ela havia lido uma ameaça clara. Seria vigiada. O movimento dentro do palácio era constante. Guardas trocavam de posto, escravas iam e vinham carregando tecidos, conselheiros entravam com rolos de pergaminho. E no meio de tudo, Nadira caminhava com passo lento, deixando que seu vestido arrastasse sobre os mosaicos. Sua simples presença era suficiente para enrijecer o ar. Parava em cada sala, observava em silêncio, até que seus olhos caíam sobre Layla. Não dizia nada, mas bastava esse olhar para transformar o estômago da jovem em um nó. Naquela tarde, o sultão saiu da sala do conselho com o rosto cansado. Não era estranho vê-lo assim, mas algo o empurrou a desviar-se de seu caminho habitual. Em vez de dirigir-se diretamente a seus aposentos, virou em direção ao corredor que margeava os jardins internos. E ali, novamente, o destino o cruzou com ela. Layla carregava um cântaro sobre o quadril, caminhando com passo rápido em direção à cozinha. Quando o viu aparecer, seu corpo se enrijeceu. Tentou afastar-se para o lado, como sempre fazia diante de alguém de rango, mas Malik não continuou seu caminho. Parou diante dela. O silêncio tornou-se denso. O som da água correndo nos canais de mármore parecia amplificar-se. "Teu nome", disse Malik em voz baixa, quase um sussurro que só ela podia ouvir. Layla baixou ainda mais a cabeça. "Sou Layla, meu senhor", respondeu com um fio de voz. Ele repetiu o nome em seus lábios, como se quisesse prová-lo. Layla. Não houve reproche nem ordem, apenas a confirmação de que a fenda continuava aberta. Ela inclinou o jarro para não derramar a água, e nesse movimento desajeitado, algumas gotas caíram sobre suas mãos. O sultão, sem pensar, estendeu os dedos para segurar a borda do cântaro e evitar que se quebrasse contra o chão. O contato foi breve, mas suficiente para que ambos se sobressaltassem. Então, um ruído seco interrompeu a cena. O bater de um leque fechado contra o mármore. Nadira estava no fim do corredor, observando. Seus olhos eram duas facas que atravessavam tudo. Malik retirou-se de imediato, deixando que Layla seguisse seu caminho. Não houve palavra, apenas a tensão de algo que ficava suspenso no ar.
A rainha avançou lentamente em direção ao seu séquito, sem olhar para a escrava, mas seu gesto era claro. Aquilo não ficaria em silêncio. Naquela noite, nos corredores, os sussurros tornaram-se cochichos. Alguns diziam que a sultana havia começado a dar ordens em voz baixa. Outros afirmavam que Layla havia sido designada a novos trabalhos, em lugares onde seria mais visível, como se alguém quisesse vigiar cada um de seus movimentos. O palácio respirava tensão, e o perigo, embora ainda invisível, já se movia como um animal desperto entre as muralhas. Malik, na solidão de seus aposentos, recordou o roçar daquele jarro úmido contra suas mãos. Não era uma simples lembrança. Era a certeza de que havia cruzado um limite. A noite havia caído com um silêncio estranho. O ar se sentia denso, como se as próprias paredes do palácio respirassem segredos. Do lado de fora, o mar rugia com calma irregular, golpeando as margens como um tambor distante. Dentro, cada canto estava aceso por lâmpadas de óleo que projetavam sombras longas sobre mosaicos azuis e dourados. As sombras pareciam mover-se sozinhas, como se quisessem sussurrar aquilo que ninguém ousava dizer em voz alta. A sultana Nadira caminhava pela galeria central com passo lento, arrastando a seda de sua túnica sobre o mármore. Ao seu redor, duas escravas se mantinham um passo atrás, silenciosas, atentas a qualquer gesto. Nadira não dizia muito, não precisava. Sua presença era suficiente para gelar o sangue. Observava cada canto com a frieza de quem sabe ler além do visível. Sabia que algo estava se gestando, sentia nos músculos, na maneira como seu marido desviava o olhar, no murmúrio que percorria os corredores como corrente elétrica. Para ela, o perigo não era um exército nem uma conspiração política. Era uma escrava de olhar baixo e nome simples. Layla, no entanto, não buscava ser vista. Naquela noite, estava encarregada de arrumar almofadas e lâmpadas em uma das salas onde no dia seguinte haveria banquete. Movia-se em silêncio, ajustando tecidos, trocando bandejas, limpando os restos de cera derretida. Seu corpo inclinava-se, erguia-se, girava, como uma dança discreta que ninguém devia aplaudir. Mas enquanto trabalhava, sentia algo na nuca, um olhar fixo, invisível, que não a deixava em paz. E não se enganava. Do arco da galeria, Nadira a observava. A rainha não afastava os olhos daquela jovem que parecia insignificante, mas que havia despertado um tremor em seu marido. Cada movimento de Layla era analisado como se fosse um enigma. Quando a viu inclinar-se para recolher um tecido caído, uma dor seca atravessou seu peito, como se a cada gesto a escrava lhe arrancasse algo que ainda não compreendia. Enquanto isso, o sultão Malik não conseguia concentrar-se no conselho noturno. Sentado no divã principal, cercado de vizires e conselheiros, sua mente escapava para o corredor da tarde, para o roçar do jarro que quase lhe escorregara das mãos, para o eco de seu nome pronunciado apenas em um sussurro. Sentia-se um tolo por pensar nisso, mas quanto mais tentava afastar a imagem, mais ela o invadia. Quando a reunião terminou, em vez de retirar-se para descansar, tomou um caminho diferente, adentrou os corredores menos transitados, guiado por um impulso que não sabia controlar. Não era um plano, nem um desejo preparado, era a necessidade de voltar a ver aquilo que o havia desarmado. E o destino, novamente, cumpriu seu papel. Layla acabara de colocar a última lâmpada em seu lugar quando ouviu passos firmes aproximando-se. Virou-se rapidamente e seus olhos chocaram-se contra a figura do sultão. O ar se comprimiu. Ela baixou o olhar de imediato, inclinando-se como ditava o protocolo, mas suas mãos agarraram-se com força à borda da bandeja para que não tremessem. Malik deu alguns passos mais, lentos, medidos, como se a cada movimento lutasse contra um impulso maior do que ele. Parou a apenas 2 metros. O som do óleo borbulhando nas lâmpadas preenchia o silêncio. Teu trabalho está bem feito, disse ele com voz baixa, quase um murmúrio. Layla assentiu sem levantar a cabeça. Obrigada, meu senhor. O sultão estendeu a mão para uma das lâmpadas, como se quisesse verificar a chama, mas na realidade buscava um pretexto para permanecer ali. A luz iluminou seu rosto cansado,
e por um instante, Laila sentiu que o peso do palácio inteiro caía sobre os dois. Então, um som interrompeu a cena, o roçar de tecidos arrastando-se pelo chão. Nadira entrava na sala. Seus olhos viram tudo. Não houve palavras, mas sua presença foi suficiente para tornar a tensão insuportável. Malik retirou a mão com calma fingida e virou-se para sua esposa. Vim supervisionar os preparativos. Sua voz soou firme, mas seus olhos evitaram cruzar-se com os dela por muito tempo. Nadira aproximou-se lentamente, seus passos ressoando no mármore. Passou ao lado de Laila, tão perto que a jovem pôde sentir o perfume de jasmim impregnado em sua túnica. Não a olhou diretamente, mas com um gesto seco da mão ordenou que saísse da sala. Laila obedeceu de imediato, inclinando a cabeça, e saiu com o coração golpeando em seu peito. Assim que a porta se fechou, o silêncio entre os esposos foi mais frio que o mármore sob seus pés. Nadira não perguntou, não acusou, não precisava. Apenas permaneceu de pé, observando Malik com a calma venenosa de quem guarda um segredo e planeja o que fazer com ele. Naquela noite, os rumores espalharam-se como fumaça. Falava-se na cozinha, nas lavanderias, nos corredores. Ninguém sabia o que havia acontecido naquela sala, mas todos intuíram que algo estava mudando. E quanto mais se tentava ocultar, mais impossível se tornava calar. Laila, em seu pequeno canto de descanso, abraçou os joelhos tentando convencer-se de que nada havia ocorrido. Mas no fundo sabia. O que havia nascido não podia ser apagado. E Nadira, em seus aposentos, fechou o leque com um estalo seco. Para ela, cada gesto do sultão em direção àquela escrava era como um veneno que se acumulava gota a gota. O palácio inteiro parecia conter a respiração, esperando a próxima centelha. O palácio se preparava para um banquete de celebração em honra aos mercadores que haviam trazido riquezas de terras distantes. Aquela jornada seria lembrada não pelas joias nem pelos manjares, mas por algo muito mais perigoso, o fio invisível de uma humilhação cuidadosamente planejada. O grande salão estava iluminado por centenas de lâmpadas de óleo que faziam brilhar os mosaicos como se fossem espelhos líquidos. Os músicos afinavam seus instrumentos em um canto, e os servos corriam de um lado a outro com bandejas pesadas de tâmaras, cordeiro assado e taças de cristal. O ar estava impregnado de especiarias doces e perfumes intensos. Cada detalhe havia sido preparado com uma perfeição quase obsessiva, porque nada menos se esperava da sultana Nadira. Ela havia organizado tudo, desde a disposição das almofadas até a ordem dos convidados. Caminhava entre os preparativos com um sorriso sereno, mas seus olhos escuros eram 2 sentinelas atentos. Nadira não estava apenas recebendo mercadores, estava preparando uma cena em que cada movimento deveria ser observado e cada gesto teria consequências. Laila, por ordem da rainha, havia sido designada como uma das responsáveis por servir à mesa principal. Era algo incomum. Uma escrava jovem e sem experiência nunca era colocada tão perto dos convidados de honra, muito menos do sultão. Mas Nadira havia insistido, e todos no palácio entenderam o sinal. Aquilo não era um favor, era uma prova. A jovem entrou no salão com uma bandeja de prata entre as mãos. Sua respiração era contida, seu olhar fixo no chão. Caminhava com passo medido, mas o peso do silêncio sobre ela era mais pesado do que a própria bandeja. Sabia que a sultana a havia colocado ali com um propósito, embora não entendesse qual. Cada passo a aproximava do coração do perigo. O sultão Malik, sentado no centro da mesa, a viu entrar. Não moveu um músculo do rosto, mas seus olhos cravaram-se nela como se o tempo tivesse parado. Em meio a vizires, mercadores e cortesãos, aquela figura simples parecia o centro de tudo. Malik apertou os dedos contra o braço de sua cadeira, como se tentasse controlar algo que lhe escapava das mãos. Laila avançou lentamente, inclinando-se para servir água nas taças. O silêncio era tão denso que até o murmúrio da fonte no pátio parecia se ouvir dentro do salão. Ela estendeu o braço para encher a taça diante de um convidado, e então ocorreu o inevitável. A sultana Nadira, com gesto casual,
Deixou cair seu leque de nácar no chão. O som seco ressoou como um disparo. Todos olharam para ela. Nadira inclinou levemente a cabeça e sorriu. Que alguém apanhe isso. Layla, sem pensar, deixou a bandeja sobre a mesa e se agachou de imediato. O leque estava aos pés da rainha. Enquanto a jovem o recolhia, Nadira fez um movimento quase imperceptível. Deslizou seu pé para frente. A borda de sua sandália bateu suavemente contra a jarra que Layla ainda segurava na mão. O vinho se derramou em um fio vermelho sobre o mármore. O silêncio transformou-se em um murmúrio contido. Layla ficou paralisada, com o leque em uma mão e a jarra na outra, vendo o líquido escorrer até os pés da rainha. Nadira não recuou. Ao contrário, deixou que o vinho manchasse a borda de sua túnica de seda. Depois ergueu o olhar, fixando os olhos em seu esposo. Meu senhor, disse com voz clara, como se falasse para todos os presentes. Parece que nem todas as escravas sabem se comportar na presença da corte. Um murmúrio percorreu a sala. Os convidados baixaram a vista, fingindo não ter visto nada, mas o ar estava carregado de tensão. Layla, trêmula, inclinou-se para limpar o chão, mas a sultana levantou a mão para detê-la. Basta, ordenou com frieza. Retire-se. Malik apertou os lábios, não disse nada. O protocolo exigia silêncio, mas seus olhos permaneceram fixos na figura de Layla, enquanto a jovem recolhia a jarra e recuava com o rosto ardendo de vergonha. Cada passo dela era uma batida dolorosa no coração do sultão. A música tentou preencher o vazio, mas nada poderia encobrir o ocorrido. Nadira, com calma calculada, voltou a abrir o leque e o abanou com elegância. Ninguém ousou questioná-la, mas todos entenderam que aquele gesto havia sido mais do que um acidente. Havia sido um aviso. Layla passou o resto da noite na cozinha, com as mãos geladas e o olhar perdido no chão. Sabia que havia sido usada como peça em um jogo grande demais para ela. O que não sabia era que, naquele mesmo instante na sala principal, Malik não conseguia tirar da mente a imagem de sua humilhação. O banquete continuou, mas para os três protagonistas daquela história, nada mais seria igual. O banquete havia terminado fazia apenas algumas horas, mas seus ecos ainda vibravam em cada canto do palácio. Não se falava em voz alta, não havia fofocas descaradas, mas em cada esquina se respirava a tensão. Aquela mancha de vinho derramado não havia ficado no mármore. Infiltrara-se na consciência de todos que o presenciaram. O sultão Malik ibn Rashid passou a noite em claro. Sentado em sua sala privada, cercado de almofadas e lâmpadas apagadas, não conseguia afastar a imagem de Layla ajoelhada recolhendo o leque, com as faces em brasa de vergonha e o silêncio de todo o salão pesando sobre ela. O que o atormentava não era o incidente em si, mas sua própria impotência. Ele, o homem mais poderoso de Alexandria, não havia movido um dedo para defendê-la. Sentira cada palavra de Nadira como uma faca cravando-se em seu peito, mas as normas do protocolo haviam atado suas mãos. Levantou-se e caminhou em círculos pelo aposento. Cada passo ressoava no mármore como um eco de sua frustração. Não estava acostumado a ser prisioneiro de nada, muito menos de seus próprios sentimentos. No entanto, naquela noite descobriu que o amor podia ser uma corrente mais forte que o ferro. Enquanto isso, no canto mais humilde do palácio, Layla tentava apagar da mente o ocorrido. Passara horas de joelhos limpando vasilhas, deixando que a água fria entorpecesse seus dedos, como se com isso pudesse arrancar a vergonha do corpo. Ninguém ousou falar com ela, mas os olhares das outras escravas diziam tudo. Compaixão em algumas, inveja em outras, medo na maioria. Layla sentia-se marcada, como se carregasse um selo invisível na testa. A sultana Nadira, por sua vez, não dormia. Estava sentada diante do espelho de seu toucador, com o leque já limpo, apoiado sobre a mesa. Observava seu reflexo com calma, mas seus pensamentos eram afiados. Para ela, o banquete havia sido apenas o início. Testara a resistência de seu esposo e comprovado algo. Malik suportara em silêncio, mas seus olhos o haviam traído. O amor que tentava ocultar estava ali, ardendo, e ela o havia visto com clareza. Agora, mais do que nunca, precisava agir com precisão.
Os dias seguintes tornaram-se um tabuleiro silencioso. Nadira começou a mover fios invisíveis. Designou novas tarefas a Laila, sempre em lugares onde pudesse ser observada. Falou em voz baixa com eunucos e escravas de confiança, semeando suspeitas. Ordenou que a jovem participasse de trabalhos menores diante de convidados, para expô-la constantemente ao risco de um erro. Era um jogo de desgaste, uma guerra sem espadas, onde cada movimento era uma ameaça. Laila tornou-se o centro de olhares, caminhava com uma bandeja nas mãos e sentia dezenas de olhos seguindo-a. Arrumava flores em um jarro e ouvia murmúrios abafados. Era como se o palácio inteiro respirasse contra ela. E ainda assim, em meio a essa pressão, sempre havia um instante, um lampejo, em que os olhos do sultão a encontravam. Malik, apesar de sua luta interna, começou a intervir de maneiras sutis. Ordenava que Laila levasse água a seus aposentos, mesmo havendo outras escravas disponíveis. Pedia que ela se encarregasse de pequenos detalhes nas audiências privadas, dando-lhe um lugar cada vez mais próximo dele. Fazia isso sob pretextos impecáveis, como se fossem simples ordens logísticas, mas na realidade, cada decisão era uma tentativa de protegê-la da crueldade silenciosa de Nadira. Um meio-dia, em plena reunião com os vizires, Malik pediu chá. Não era um gesto estranho, mas quando Laila apareceu com a bandeja, todos os presentes se entreolharam. A jovem avançou com passos medidos, inclinou a cabeça e colocou a xícara diante do sultão. Nesse momento, um dos conselheiros murmurou algo sobre a improvisação do serviço, mas Malik o interrompeu com um olhar seco, tão duro que o homem calou-se de imediato. Esse gesto percorreu o salão como um raio. Não fora um escândalo aberto, mas todos entenderam que Laila já não era uma escrava qualquer. Nessa noite, Nadira entrou na sala privada de Malik. Não pediu permissão, não esperou convite. Aproximou-se devagar, com a túnica de seda arrastando atrás dela, e o fitou com os olhos acesos de um fogo gelado. "Tão fraco você se tornou?" perguntou em voz baixa, sem gritar, mas com um fio que atravessava a pele. "Cuide de suas palavras", respondeu ele, apoiando-se no encosto de sua cadeira. "Eu o observo, Malik, e não sou a única. Seus gestos não passam despercebidos. Aquela jovem..." Sua voz quebrou-se por um instante, embora disfarçasse com desprezo. "Aquela escrava está devorando sua honra." Malik não respondeu de imediato. Limitou-se a sustentar o olhar da esposa, com os lábios tensos, como quem contém uma tormenta. Finalmente, falou em tom baixo, mas firme. "Não a humilhe em público novamente." O silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer discussão. Nadira entendeu na hora. Seu esposo havia traçado uma linha que, em seu mundo, equivalia a um desafio. No dia seguinte, os rumores se multiplicaram. Nos corredores, na cozinha, nas salas de serviço, todos falavam da mudança no ar. Alguns diziam que o sultão havia protegido a escrava, outros asseguravam que a rainha planejava algo mais sombrio. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria, mas todos sentiam que o palácio estava à beira de uma ruptura. Laila, em silêncio, continuava com suas tarefas, como se não ouvisse nada, mas no fundo sabia que sua vida já não lhe pertencia por completo. Cada passo que dava podia ser uma condenação, e cada olhar do sultão uma centelha que acendia o fogo da rainha. O peso do silêncio era insuportável. O palácio respirava intriga. O rumor da discussão entre o sultão Malik e a rainha Nadira não havia saído de seus aposentos, mas as paredes eram tão porosas quanto os lábios das escravas, e logo todos intuíram. Falava-se em sussurros, que a rainha havia encontrado uma fenda no coração do sultão, que o nome de uma escrava, Laila, começava a repetir-se em cantos onde jamais deveria ter sido pronunciado. A tensão já não se ocultava. Sentia-se em cada gesto, em cada olhar sustentado tempo demais, no silêncio incômodo das refeições reais. Malik caminhava de cabeça erguida, mas em seu peito ardia uma guerra silenciosa. Nadira, em contrapartida, mostrava-se mais tranquila do que nunca. Sorria em público, dirigia banquetes, falava com doçura aos vizires,
como se nada a afetasse. Mas aquela calma era apenas a máscara de um plano cuidadosamente tecido. O golpe veio em forma de celebração. Nadira anunciou que se realizaria um banquete das rosas, uma antiga tradição que servia para honrar a chegada da primavera. A cerimônia era conhecida por seu esplendor. Os servos enchiam os pátios de flores, os músicos tocavam sem cessar, e as escravas dançavam em círculo usando coroas de pétalas. Era, além disso, uma oportunidade para mostrar poder e harmonia na corte. Mas daquela vez, Nadira acrescentou um detalhe novo. Decidiu que uma das escravas deveria recitar versos diante de todos os convidados, como símbolo de obediência e beleza feminina. Ninguém questionou sua ideia, porque ninguém ousava desafiá-la, e o nome que ela escolheu caiu como um relâmpago em meio à calma: Layla. O anúncio foi feito em público, com voz clara e sorriso sereno. Malik, sentado em seu assento, tensionou-se. Não mostrou de imediato, mas sua mão fechou-se em punho sobre o braço do trono. Nadira, com o leque movendo-se suavemente, saboreou o silêncio pesado que seguiu a sua ordem. Layla recebeu a notícia naquela mesma tarde. Estava na cozinha, partindo romãs, quando uma das servas lhe transmitiu a ordem. A jovem sentiu o ar faltar. Nunca havia recitado em público. Mal sabia ler, e os versos que lhe exigiam eram antigos, difíceis, escritos em um idioma formal que não era o seu. Entendeu no mesmo instante o que aquilo significava: uma armadilha. Se falhasse, seria humilhada diante de todos. Se o fizesse bem, seu rosto ficaria gravado na memória da corte, atraindo ainda mais olhares e suspeitas. Qualquer caminho a levava à condenação. O dia chegou com um céu límpido. O pátio principal do palácio estava coberto de tapetes vermelhos e coroas de rosas frescas. Os convidados sentaram-se em almofadas baixas, os músicos afinavam alaúdes e tambores, e a rainha presidia o evento com seu leque de nácar, movendo-o como se marcasse o ritmo de tudo o que acontecia. O sultão Malik estava a seu lado, rígido, com o olhar fixo à frente. Ninguém podia adivinhar o que pensava, mas em seu interior, seu coração batia como um tambor. Então chegou o momento. Nadira levantou a mão e uma escrava anunciou o nome: Layla. A jovem apareceu de um dos lados, vestida com um véu branco simples que não conseguia ocultar o tremor de suas mãos. Caminhou até o centro do pátio, sob o olhar de todos. Os murmúrios se calaram. O silêncio pesava como uma sentença. Layla parou, respirou fundo e ergueu o pergaminho que lhe haviam entregue. Sua voz, no início, foi apenas um murmúrio, trêmulo, mas claro. A rosa não nasce para ser possuída. A rosa nasce para desafiar o espinho. Alguns convidados inclinaram-se para a frente, surpresos com o timbre suave, mas firme, que começava a sair dela. A cada verso, Layla parecia ganhar força. Seu corpo endireitou-se, suas mãos deixaram de tremer, e seus olhos, pela primeira vez em muito tempo, ergueram-se por um instante, e ali aconteceu o inesperado. Seus olhos chocaram-se com os do sultão. Foi um segundo, nada mais, mas suficiente para que o mundo parecesse deter-se. Malik sustentou o olhar, apenas um compasso de coração, antes de desviá-lo. Nadira percebeu. E esse detalhe, essa centelha de fogo em meio à cerimônia, foi como um ferro em brasa cravando-se em seu coração. Layla terminou a recitação com um suspiro, abaixou a cabeça e recuou. Um murmúrio percorreu os convidados. Alguns aplaudiram suavemente, outros guardaram silêncio incômodo, mas todos haviam sentido o mesmo. Aquela escrava não tinha sido um erro, ela havia brilhado. Nadira fechou o leque com um golpe seco. Basta, disse, e sua voz gelou o ar. O resto do banquete transcorreu com uma normalidade forçada, mas a tensão era insuportável. Malik mal falou, Nadira sorriu com frieza, e Layla desapareceu entre as sombras dos corredores. Nessa noite, Malik chamou um de seus eunucos de confiança e ordenou algo em voz baixa. De agora em diante, Layla estará sob seus cuidados. Que ninguém a castigue sem meu consentimento. Era a primeira vez que o sultão traçava um limite explícito. Era também a primeira vez que seu desafio à rainha tornava-se visível.
Nadira entendeu assim que soube. E longe de detê-la, essa ordem transformou-se em combustível para o fogo que ardia em seu interior. O palácio já não era um lugar de harmonia. Era um campo invisível de batalhas silenciosas, onde cada gesto podia ser uma arma. E no centro de tudo, uma escrava que não havia buscado nada, mas que havia se convertido na fenda mais perigosa do coração do reino. O amanhecer trouxe consigo um ar estranho, como se o próprio palácio tivesse despertado com os nervos tensos. O banquete das rosas havia deixado cicatrizes invisíveis em cada canto. Não havia um só corredor onde não se murmurasse o nome de Layla. Os eunucos cochichavam nos corredores. As escravas, enquanto lavavam tecidos nos pátios, repetiam fragmentos do poema que ela havia recitado. Até os mercadores que haviam assistido ao evento regressaram à cidade falando da escrava que havia desafiado com sua voz a rigidez da corte. O que havia sido pensado como uma armadilha havia se transformado em uma arma de 2 gumes. Nadira sabia disso, e esse conhecimento a devorava em silêncio. Seu leque batia uma e outra vez contra a palma da mão, como se marcasse o ritmo de uma vingança ainda não pronunciada. Layla, em contrapartida, não sentia nenhuma glória. Desde o banquete, sua vida havia se tornado um labirinto de olhares incômodos. Cada vez que caminhava pelos corredores, percebia que os olhos cravavam-se em suas costas. Quando entrava nas cozinhas, as conversas interrompiam-se de repente. Já não era invisível. E em seu mundo, ser visível era sinônimo de perigo. O sultão Malik, embora mantivesse a compostura em público, estava cada vez mais preso no fogo de sua própria contradição. Tentara protegê-la ao ordenar que ninguém a castigasse sem seu consentimento, mas essa ordem teve um efeito colateral devastador. Todos souberam que ela estava sob sua sombra, e no palácio, ser protegido pelo sultão era pior do que ser castigado pela rainha. Numa tarde, Malik caminhava pelos jardins privados, tentando encontrar calma no murmúrio da água e no canto dos pássaros. Sua mente regressava uma e outra vez à imagem de Layla recitando. Perguntava-se como uma simples escrava havia conseguido sustentar-se com tanta dignidade em meio à armadilha. E enquanto pensava, sentiu um movimento atrás dos arbustos. Era ela, Layla, inclinada sobre uma fonte quebrada, tentando ajustar as pedras para que a água não escapasse. Seu cabelo caía sobre o rosto, e suas mãos trabalhavam com rapidez, alheia ao fato de que estava sendo observada. Malik aproximou-se devagar, seus passos amortecidos pela areia do jardim. "Quem te ordenou reparar isto?" perguntou em voz baixa. Layla sobressaltou-se. A jarra de barro que tinha nas mãos esteve prestes a cair, mas conseguiu segurá-la a tempo. Abaixou a cabeça e respondeu: "A rainha, meu senhor." O sultão franziu o senho. Era evidente. Nadira não se contentava em humilhá-la em público, também buscava desgastá-la nas tarefas mais pesadas. Malik olhou a água correndo entre as pedras, como se visse nesse fluxo a imagem de sua própria impotência. "Você não deveria estar aqui sozinha", murmurou. Layla não respondeu. O silêncio era seu único refúgio. Seus dedos continuaram trabalhando, mas sua respiração tornou-se instável ao sentir a proximidade dele. Malik, incapaz de conter-se, deu um passo a mais e estendeu a mão para a jarra, como se quisesse ajudá-la. Seus dedos roçaram os dela. Foi um contato mínimo, mas suficiente para que ambos ficassem suspensos em um instante impossível. Então, um ruído seco rompeu a calma. O estalo de um galho sob um pé. Ambos giraram a cabeça. A alguns metros, 2 escravas observavam a cena da galeria superior. Seus olhos encontraram os do sultão, e imediatamente abaixaram a cabeça correndo para esconder-se. Malik afastou-se de imediato, mas sabia que já era tarde. Aquela imagem, o sultão inclinado junto a uma escrava em um jardim, correria como fogo pelos corredores. Nessa mesma noite, os rumores alcançaram um novo nível. Alguns diziam que o sultão visitava a escrava em segredo. Outros asseguravam que a rainha havia perdido o favor de seu esposo. Ninguém sabia a verdade, mas na corte as verdades não importavam. Importava o que se sussurrava.
Nadira escutou cada um desses rumores de seu trono. Não disse nada, não levantou a voz. Apenas se levantou lentamente, caminhou até seu toucador e abriu um cofre de madeira onde guardava cartas e selos. Escreveu algo em um pergaminho com mão firme e o entregou a um mensageiro. Que isto chegue antes do amanhecer, ordenou. Era evidente. Nadira estava movendo novas peças no tabuleiro. Layla, em seu canto, abraçou-se a si mesma naquela noite, com a certeza de que já não havia retorno. Sua vida havia deixado de lhe pertencer. Ela havia se tornado o centro de uma batalha silenciosa que podia esmagá-la a qualquer momento. E Malik, deitado em seu leito frio, compreendeu pela primeira vez a magnitude do que estava em jogo. Não era apenas sua honra, nem seu casamento, nem o murmúrio da corte. Era sua própria alma. O eco dos rumores havia se convertido em um rugido impossível de silenciar. O palácio despertou com uma calma enganosa. Os primeiros raios de sol banhavam as cúpulas douradas e os mosaicos azuis, mas dentro dos muros, cada corredor agitava-se com um rumor distinto. A mensagem que Nadira havia enviado em segredo na noite anterior já começava a dar frutos. Os eunucos moviam-se com mais pressa do que o habitual. Os conselheiros entravam e saíam da sala do conselho com o senho franzido. As escravas cochichavam em pequenos grupos, abaixando a voz cada vez que alguém passava perto. Algo estava prestes a acontecer, e todos o pressentiam, embora ninguém soubesse ainda a magnitude do plano. Layla, alheia aos detalhes, começou sua jornada cedo. Levava uma cesta com frutas e pães, caminhando entre as sombras dos corredores. Não entendia por que seu corpo estava mais rígido que o normal, como se o próprio ar pressagiasse um perigo invisível. Havia aprendido a interpretar o ambiente do palácio. Quando as risadas eram altas demais, algo se escondia. Quando o silêncio era profundo demais, algo se tramava. Naquela manhã, o silêncio pesava mais que nunca. O anúncio chegou ao meio-dia. Um arauto percorreu os pátios, declarando que naquela noite se celebraria um círculo de histórias. Um antigo costume no qual a corte se reunia para ouvir relatos, canções e pequenas representações dos servos. Era uma tradição leve, um entretenimento que parecia inofensivo, mas Nadira havia transformado em seu cenário perfeito. O nome de Layla foi incluído entre os escolhidos. Sua tarefa seria representar uma cena breve, uma dramatização de um antigo conto popular. Não houve espaço para recusas nem desculpas. A rainha havia decidido. Quando a notícia chegou aos ouvidos do sultão Malik, ele apertou os dentes com força. Entendeu de imediato o propósito. A rainha estava empurrando Layla para o centro da atenção novamente, não para exaltá-la, mas para expô-la, forçá-la a tropeçar diante de todos. Mas Malik não podia intervir sem desmascarar seus sentimentos. Se tentasse impedi-lo, confirmaria diante de toda a corte o que já se sussurrava em voz baixa. O entardecer chegou, e com ele a cerimônia. O pátio principal foi transformado em um teatro improvisado. Colocaram almofadas em semicírculo para os convidados, tochas acesas iluminavam o mármore, e os músicos afinavam melodias suaves para acompanhar os relatos. Nadira sentou-se em seu trono portátil, com o leque na mão, observando cada detalhe como se já conhecesse o desfecho. Malik estava a seu lado, rígido, com o rosto impassível, embora seu interior fosse um turbilhão. As primeiras apresentações foram leves. Um servo contou uma história cômica. 2 escravas cantaram em dueto uma melodia melancólica. A corte sorriu, bebeu vinho, relaxou. E então chegou o momento esperado. Layla, anunciou o arauto. A jovem apareceu de um dos lados, com um vestido simples de linho claro. Caminhou devagar até o centro do círculo, sentindo os olhos de todos cravados em seu corpo. Não sabia o que era mais pesado, o medo de errar ou a certeza de estar em uma armadilha. O conto que lhe haviam designado falava de uma esposa traída pelo marido, que descobria que ele amava outra mulher e decidia vingar-se. Um relato popular, cheio de lições sobre o dever e a lealdade. Ninguém duvidou de quem havia escolhido essa história. Layla engoliu em seco. Sua voz no início foi fraca,
mas as horas que passara praticando em segredo lhe deram um mínimo de apoio. Caminhava em círculos, representando a esposa enganada, o marido infiel, a amante temerosa. Seus movimentos eram simples, talvez desajeitados, mas cada gesto carregava uma verdade nua que a tornava impossível de ignorar. O que Nadira não esperava era o efeito que essa verdade teria em Malik. Cada palavra sobre traição e amor proibido caía como um espelho diante dele. Era como se o destino tivesse transformado Layla no reflexo de seus próprios pecados ocultos. Malik não podia desviar o olhar, e sua respiração agitava-se a cada frase que ela pronunciava. A rainha, em contrapartida, sorriu. Para ela, aquilo era perfeito. O sultão preso em seu próprio espelho, a escrava convertida em atriz de uma tragédia que refletia demais da realidade. O final do conto exigia que a esposa enganada confrontasse o marido e o condenasse diante de todos. Layla ergueu a voz nesse instante, com um tom inesperadamente firme. Não há trono que possa ocultar a mentira, nem coroa que possa encobrir o engano. O silêncio caiu como um véu. Ninguém se moveu. Os convidados olhavam entre Layla, o sultão e a rainha, entendendo demais nesse cruzamento invisível. Nadira fechou seu leque com um golpe seco, satisfeita. Havia conseguido o que queria: expor o segredo sem nomeá-lo. Layla abaixou a cabeça trêmula e retirou-se do círculo. Não houve aplausos, apenas um murmúrio denso que se espalhou como fogo lento pelo pátio. Quando tudo terminou, Malik levantou-se de seu assento com um gesto brusco. A cerimônia está encerrada. E saiu sem olhar para trás. Nessa noite, o palácio inteiro ardia em sussurros. Alguns diziam que a rainha havia vencido, outros que o sultão estava ferido. Layla chorou em silêncio em seu canto, sabendo que havia sido usada como instrumento em um jogo grande demais. Nadira sorriu diante de seu espelho, convencida de que havia dado o golpe definitivo. Mas na solidão de seus aposentos, Malik jurou algo em silêncio. Não permitiria que Layla continuasse sendo um peão nas mãos de ninguém. E esse juramento mudaria o rumo de tudo. Alexandria. Havia passado apenas uma semana desde o círculo de histórias, mas a ferida permanecia aberta. O que deveria ser um entretenimento havia ficado gravado na memória de todos como um ato perigoso. Uma escrava recitando a dor de uma esposa traída enquanto o sultão e a rainha a observavam em silêncio. Não eram necessárias palavras para entender o que havia ocorrido. O palácio inteiro havia sentido a verdade. Os rumores já não eram ecos distantes, eram facas lançadas em cada corredor. Os vizires comentavam com cautela, os eunucos sussurravam entre dentes, e até os mercadores na cidade falavam da jovem que havia enfrentado o trono com uma história. O nome de Layla já não podia ser apagado. E isso, para Nadira, era intolerável. A rainha não mostrou ira aberta. Ao contrário, tornou-se ainda mais tranquila, mais sorridente, mais impecável em cada gesto. Essa calma era o disfarce de uma tempestade interior. Cada noite, diante de seu espelho, repetia a mesma frase em silêncio: se ele a proteger, eu a destruirei. Malik, em contrapartida, já não podia suportar a passividade. Havia visto como Layla era usada, humilhada, encurralada em um jogo que não merecia. E algo dentro dele, algo mais forte que o medo, mais forte que a política, mais forte que o costume, começou a romper-se. O primeiro sinal chegou durante uma audiência com convidados estrangeiros. O salão estava cheio de comerciantes, vizires e nobres locais. Layla havia sido enviada por ordem da rainha para servir água. Nadira sabia o que fazia. Quanto mais visível ela estivesse, mais vulnerável seria. Layla entrou com a bandeja nas mãos. Caminhava com passos firmes, embora o tremor de seus dedos fosse visível. Serviu taça após taça, inclinando-se discretamente. Quando chegou diante de Malik, baixou o olhar como ditava a norma. Mas nesse instante, um dos vizires, velho e arrogante, estendeu a mão cedo demais e golpeou a jarra, derramando água sobre a túnica do sultão. O salão ficou gelado. Todos esperavam que Malik repreendesse Layla, como exigia o protocolo. A jovem, pálida, ajoelhou-se de imediato,
tentando secar o desastre com as mãos trêmulas. Então, aconteceu o impensável. Malik tomou seus pulsos com firmeza, detendo o gesto. O contato foi breve, mas suficiente para deixar todo o salão sem respiração. Não foi sua culpa, disse com voz clara, audível para todos. Um murmúrio percorreu a sala. Nunca antes o sultão havia defendido publicamente uma escrava. Layla, paralisada, não soube como reagir. Ficou ajoelhada com os olhos fixos no chão, enquanto sentia o calor de sua voz ainda vibrando em sua pele. O vizir culpado balbuciou um pedido de desculpas. Malik o interrompeu com um olhar cortante e voltou a sentar-se. Ninguém disse mais nada, mas o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. Nessa noite, o palácio ardia em cochichos. Alguns diziam que o sultão havia perdido a razão, que havia rompido as normas de seu próprio linho. Outros asseguravam que era amor, e que esse amor seria a ruína de todos. Nadira ouviu tudo. Não quebrou um vaso, não gritou, não chorou. Limitou-se a fechar seu leque com um estalo seco e a pronunciar uma ordem. Que ninguém durma tranquila até que essa escrava aprenda o que significa ser um perigo. Layla, por sua vez, chorou em silêncio nessa noite. Não pelo derramamento de água, nem pela humilhação pública, mas pela defesa inesperada do sultão. Nunca antes alguém a havia protegido. Nunca antes havia sentido que sua vida podia importar para alguém. E isso, longe de lhe dar calma, arrancou-lhe um medo novo. Sabia que quanto mais visível se tornava esse laço, maior seria o castigo. Os dias seguintes confirmaram esse temor. Nadira começou a isolá-la. Obrigou-a a dormir em um canto do palácio onde o frio entrava pelas fendas de pedra. Designou-lhe tarefas contraditórias. Estar em 2 lugares ao mesmo tempo, cumprir ordens impossíveis, enfrentar reprovações constantes. Era um desgaste calculado, uma forma de quebrá-la sem sujar as próprias mãos. Malik notava tudo. Cada vez que via Layla mais cansada, mais pálida, sentia acender-se um fogo em seu interior. Tentava conter-se, mas não podia. E assim começaram os pequenos gestos que se converteram em chamas. Ordens diretas de que ela lhe servisse o chá, desculpas para que o acompanhasse nos passeios pelo jardim, momentos roubados nos quais seus olhares se cruzavam sem poder evitar. A corte já não era cega. O que antes eram rumores agora era quase certeza. Havia um triângulo de tensão impossível de sustentar. O sultão que rompia o protocolo, a escrava que se convertia em símbolo, e a rainha que, por trás de sua calma, tramava um castigo que ainda ninguém imaginava. Uma tarde, no meio do salão de música, ocorreu o que fez transbordar o vaso. Malik ordenou que Layla se sentasse diante do alaúde e tocasse uma melodia para a corte. Não era comum que uma escrava fosse convidada a tal gesto, muito menos na presença da rainha. Layla obedeceu, trêmula, e começou a tocar uma melodia lenta, quase infantil, que lembrava as canções de sua terra distante. A sala ficou em silêncio. A música, simples e pura, parecia atravessar a todos como um rio. E Malik, sem poder evitar, fechou os olhos. Nadira o observou nesse instante e compreendeu que o havia perdido. Não a seu esposo, não ao sultão. O que havia perdido era o coração que pulsava sob aquela túnica de ouro. A melodia terminou. Houve um aplauso tímido de alguns convidados, mas Nadira não se moveu. Apenas pronunciou com voz baixa, gelada. É suficiente. Layla baixou o alaúde e se retirou. Malik não disse nada, mas seus olhos seguiram sua figura até que desapareceu pelo arco do salão. Naquela noite, Nadira trancou-se em seus aposentos e começou a escrever. Uma carta após outra, enviada a diferentes cantos do palácio e da cidade. Não era um plano improvisado, era a primeira jogada de uma estratégia que buscava não apenas separar Layla do sultão, mas transformar sua proximidade em um escândalo impossível de ocultar. O desafio já não era um sussurro. O silêncio havia sido quebrado, e a partir de então, cada passo seria um risco de queda. A cidade inteira parecia murmurar sob o mesmo segredo, como se os muros do palácio houvessem derramado sua verdade sobre as ruas. Nas tabernas de mercadores, nos pátios de artesãos,
Nas casas mais pobres junto ao porto, o rumor viajava de boca em boca. O sultão havia posto os olhos em uma escrava. Ninguém podia confirmá-lo, ninguém podia negá-lo, mas a dúvida bastava para incendiar a imaginação de um povo. Dentro do palácio, a tensão sentia-se em cada detalhe. As risadas eram forçadas demais, os silêncios prolongados demais, os gestos calculados demais. Os vizires falavam em voz baixa entre si, sempre olhando de soslaio, como se cada palavra pudesse custar-lhes a cabeça. Os eunucos moviam-se com passos apressados, conscientes de que algo se gestava. E em meio a tudo, a rainha Nadira, calma, quase solene, esperava o momento perfeito para dar seu golpe. Esse momento chegou durante uma audiência solene com a corte completa. O salão do trono estava preparado com seu esplendor habitual. Lâmpadas de óleo pendendo de correntes douradas, tapeçarias bordadas em tons de vermelho e dourado, e um silêncio expectante que parecia amplificar até o menor suspiro. Malik sentou-se no trono com gesto severo, tentando ocultar a tormenta de seu interior. A um lado, Nadira observava, segurando seu leque fechado, como se fosse uma espada ainda embainhada. Entre os assuntos tratados naquela manhã, tributos, rotas de comércio, disputas menores, Nadira pediu a palavra. Fez isso com cortesia, mas com uma voz que exigia atenção. Meu senhor, disse inclinando-se levemente, antes de concluirmos, devo expressar uma preocupação que fere não apenas meu coração, mas a honra de nosso trono. O murmúrio foi imediato. Ninguém sabia o que esperava ouvir. Malik, com gesto rígido, assentiu. Fala. Nadira girou a cabeça lentamente, deixando que seus olhos percorressem os conselheiros, os eunucos, os convidados. Depois, como uma adaga, pronunciou. Há quem diga que uma escrava esqueceu qual é o seu lugar, que ousou cruzar os limites do respeito, confundindo a compaixão de nosso sultão com privilégio. O silêncio que caiu foi brutal. Os corações se detiveram. Ninguém ousava mover-se. Laila estava em um canto do salão, de pé junto a outras escravas, segurando uma bandeja com frutas. Seu corpo se tensionou. Sabia que aquelas palavras eram para ela. Não era necessário ouvir seu nome. O fio já estava cravado. Malik apertou o braço do trono com força. Insinua, disse com voz baixa firme, que alguém neste palácio pretende manchar minha honra com suas fofocas? Nadira sorriu. Um sorriso pequeno, frio. Não insinua, meu senhor. Digo com clareza. Ouvi com meus próprios ouvidos como seu nome se repete nos corredores. E não são rumores de ignorantes da cidade. São vozes dentro destas mesmas paredes. Acaso não devemos proteger a pureza do trono da desobediência? Os olhares dos presentes dirigiram-se a Laila. Ela baixou a cabeça de imediato, como se quisesse desaparecer. A bandeja em suas mãos tremeu, e uma fruta rolou ao chão, golpeando o mármore com um som seco que ressoou mais forte que qualquer tambor. Nadira levantou-se então, com elegância calculada. Se essa jovem não cometeu falta, que o demonstre. Mas se ousou levantar os olhos além do permitido, que receba o castigo que lhe corresponde. Malik pôs-se de pé. Sua túnica dourada brilhou sob a luz das lâmpadas, e sua sombra projetou-se longa sobre o chão. Olhou para a rainha com olhos incendiados, e pela primeira vez em muito tempo, rompeu o protocolo. Basta! O grito retumbou no salão. Todos se inclinaram de imediato, aterrados. O sultão caminhou alguns passos até o centro, detendo-se entre Nadira e Laila. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas da intensidade do momento. Não permitirei, disse com voz grave, cada palavra como um golpe, que ninguém, nem mesmo minha esposa, use uma escrava como arma para seus ciúmes. O murmúrio que se seguiu foi incontenível. Alguns conselheiros olharam-se horrorizados. Os eunucos baixaram a cabeça. As escravas contiveram a respiração. Nadira fechou os olhos por um instante, como se contivesse um furacão. Quando os abriu, seu olhar era gelo puro. Então admites, Malik, que tua compaixão por ela supera teu dever para comigo. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Malik não respondeu de imediato. Seu olhar desviou-se apenas um pouco para Laila, que seguia imóvel,
com a bandeja ainda nas mãos, como se estivesse cravada ao chão. Foi um gesto pequeno, mas suficiente para confirmar o que todos suspeitavam. A corte inteira compreendeu que o impossível havia ocorrido. O sultão havia escolhido um lado. Nadira deu um passo atrás. Seu leque caiu ao chão com um golpe seco e, sem dizer mais, abandonou o salão. Seus passos ressoaram no mármore como trovões distantes. O dano estava feito. O rumor já não era rumor. Era uma verdade proclamada em público. E o palácio, dividido, começou a vacilar. Layla, com o coração descompassado, compreendeu que sua vida já não dependia das ordens da rainha, nem do olhar do sultão. Agora dependia da fúria de todo um mundo que não perdoava o impossível, que uma escrava se convertesse no centro do amor de um soberano. O eco do confronto no salão do trono ainda vibrava em cada canto do palácio. Os corredores haviam se tornado rios de cochichos. Uns diziam que a rainha Nadira havia sido vencida, outros que apenas esperava a oportunidade perfeita para contra-atacar. Ninguém sabia com certeza qual seria o próximo movimento, mas todos pressentiam. Haveria um golpe, e seria brutal. Nadira não chorou, não gritou, não mostrou fraqueza. Recolheu-se em seus aposentos, rodeada de suas escravas mais fiéis. Ali, entre espelhos e tecidos perfumados, tramou a resposta. Não queria matar Layla, não ainda. Seu plano era mais cruel, destruí-la diante de todos, arrancar-lhe a dignidade até convertê-la em um farrapo. Só assim demonstraria ao sultão que seu amor era um erro impossível de sustentar. A ocasião chegou com uma nova festividade, o dia do tributo anual aos artesãos de Alexandria. Era tradição que os mais humildes entrassem no palácio para entregar suas oferendas e que os escravos servissem em público como símbolo de ordem e hierarquia. Nadira encarregou-se de que Layla estivesse no centro de tudo. Quando chegou a jornada, o pátio principal foi adornado com estandartes e flores. O povo mais pobre entrou com respeito, inclinando-se diante do sultão e da rainha, que presidiam do alto de uma galeria. Malik estava sério, quase sombrio. Nadira, ao contrário, sorria como se nada pesasse sobre ela. Layla apareceu entre as escravas, levando uma bandeja com pão e tâmaras para os convidados. Avançava devagar, sentindo que o ar era mais denso que nunca. Sabia que estava caminhando para uma armadilha, embora não soubesse qual. O momento chegou quando um grupo de artesãos entregou um cofre com peças de cerâmica. Nadira inclinou-se para a frente e, com voz doce, deu uma ordem que gelou o sangue de todos. Que Layla inspecione as peças. Era algo insólito. Uma escrava não tinha direito de tocar as oferendas na presença da corte, mas Nadira insistiu. Layla, trêmula, aproximou-se do cofre, abriu a tampa e retirou uma tigela de barro pintada. Suas mãos moviam-se com cuidado, mas o silêncio era insuportável. Então, a rainha ergueu a voz. Mostra a tigela ao sultão. Layla obedeceu. Caminhou até o estrado e estendeu o objeto a Malik. Suas mãos tremiam tanto que parecia que a tigela lhe escaparia. E nesse instante, como se o destino quisesse selar a tragédia, a peça escorregou de seus dedos. O barro estatelou-se contra o mármore e quebrou-se em 1000 fragmentos. Um grito contido percorreu a multidão. Nadira pôs-se de pé de imediato. Desonra! Exclamou, sua voz clara, cortante. Rompeu a oferenda sagrada. O murmúrio cresceu como um incêndio. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros desviaram o olhar. Layla caiu de joelhos, tentando recolher os pedaços com mãos desesperadas, mas Nadira avançou um passo e ordenou com dureza: que seja castigada diante de todos. O ar congelou. Os guardas moveram-se, hesitantes. Ninguém queria ser o primeiro a tocá-la sob a sombra do sultão. Malik levantou-se de súbito, e o estrondo de sua voz deteve tudo. Alto! Seus passos ressoaram enquanto descia do estrado. A multidão afastou-se, abrindo um caminho até onde Layla seguia ajoelhada entre fragmentos de barro. Malik inclinou-se, tomou suas mãos ensanguentadas pelos cortes da tigela quebrada e levantou-as com suavidade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém a tocará, disse com voz firme, olhando para todos os presentes.
Nem hoje, nem nunca. Nadira o observava do alto, com o leque fechado na mão, como se fosse uma arma inútil. Seus lábios curvaram-se em um sorriso gelado. Então confirmas, diante de todo o povo, que esta escrava vale mais para ti do que tua própria esposa. Malik ergueu a cabeça. Não gritou, não hesitou. Apenas respondeu com uma verdade que ninguém esperava ouvir. Confirmo que esta mulher é mais honesta do que todos os que quiseram convertê-la em um peão. O murmúrio tornou-se rugido. Alguns conselheiros levaram as mãos à cabeça. Os artesãos inclinaram-se confusos. Os eunucos trocaram olhares de terror. Nunca antes um sultão havia pronunciado algo semelhante. Malik ajudou Layla a se pôr de pé. O sangue de suas mãos manchou sua túnica dourada, mas ele não a afastou. Sustentou-a, firme, diante de todos. E nesse gesto, o segredo converteu-se em verdade pública. O sultão havia escolhido. Nadira, do alto, fechou os olhos por um instante. Não chorou, não suplicou. Apenas entendeu que havia perdido uma batalha que já não podia reverter. Mas no fundo de seu olhar ficou gravada uma ferida que jamais cicatrizaria. Layla, com o coração batendo em um ritmo impossível, compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. Já não era invisível. Já não era apenas uma escrava. Era o centro de uma história que ninguém esqueceria, ainda que isso significasse carregar com o ódio de todo um império. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que o palácio já conhecera. Um silêncio que marcava o fim de um mundo e o início de outro. O palácio já não era o mesmo. Depois do dia em que Malik, diante da corte e do povo, sustentou as mãos feridas de Layla, o silêncio havia se convertido em uma arma. Ninguém se atrevia a falar abertamente, mas em cada corredor sentia-se o peso de uma verdade impossível de ocultar. O sultão havia escolhido, e sua escolha não era sua rainha, nem o protocolo, nem a tradição, mas sim uma escrava que jamais deveria ocupar esse lugar. O tempo que se seguiu foi um rio lento e tenso. Nadira, ferida no mais profundo de seu orgulho, deixou de mostrar gestos públicos de vingança. Não precisava. O veneno do rumor encarregava-se de fazer seu trabalho. Sabia que não podia vencer o amor de Malik por Layla, mas podia deixar que o mundo inteiro o condenasse, e esse castigo era mais cruel do que qualquer golpe. Layla, por sua vez, vivia em um limbo. O sultão a protegia com todo o seu poder, mas essa proteção era também uma prisão. Cada olhar, cada passo, cada gesto seu estava exposto. Já não era invisível, era visível demais. E a visibilidade, em um mundo onde o poder se media em silêncios, era a forma mais perigosa de condenação. Malik sabia disso. Cada dia via em seus olhos o medo de Layla, a fragilidade com que sustentava sua nova posição, a dor de sentir-se odiada por aqueles que a rodeavam. E, no entanto, em meio a esse medo, também via algo que o comovia, a ternura intacta de uma mulher que nunca buscou nada e que, mesmo assim, havia mudado tudo. Uma noite, incapaz de suportar mais a tensão, Malik a levou aos jardins privados. As lâmpadas iluminavam apenas os arbustos e a água das fontes. O ar cheirava a jasmim e a sal, trazidos pelo vento do mar. Ali, onde não havia olhares alheios, o sultão rompeu por completo o muro do silêncio. Layla, disse, sua voz grave mas trêmula, não sei qual destino nos espera. Desafiei minha esposa, minha corte, meu povo. Talvez amanhã me odeiem mais do que já me odeiam. Mas se tenho de cair, cairei com a certeza de que este amor existe. Layla o olhou então, pela primeira vez sem baixar a cabeça. Seus olhos, cansados mas cheios de luz, brilhavam sob a lua. Não pedi nada disso, meu senhor. Não pedi ser olhada, nem amada. Mas se é verdade o que sentes, se teu coração é meu, então não tenho medo. Prefiro carregar com teu amor e com o ódio de todos, do que voltar a viver invisível. O sultão a tomou entre seus braços. Não houve palavras, apenas o peso do abraço, a respiração compartilhada, o tremor de duas almas que se reconheciam em meio ao perigo. Foi ali, entre o murmúrio da água e o aroma das flores, que ambos entenderam que não havia retorno. A notícia não tardou a se expandir.
Alguns vizires o criticaram abertamente, outros guardaram silêncio temeroso. O povo murmurava, dividido. Uns o acusavam de manchar o trono, outros o admiravam por haver desafiado as correntes do dever. Mas Malik não retrocedeu. Ordenou algo inaudito, que Layla deixasse de ser considerada escrava. Proclamou-a mulher livre e a nomeou como parte de seu séquito pessoal, com o mesmo respeito que qualquer das damas da corte. Foi um escândalo. Houve protestos, houve sussurros de conspiração, mas o sultão não titubeou. Nadira, ao ouvir a proclamação, não chorou nem se rebelou. Simplesmente fechou o leque pela última vez e retirou-se da vida pública, como se houvesse aceitado sua derrota. Mas no fundo de seus olhos havia ficado gravada uma ferida impossível de apagar. O tempo passou. Layla, embora nunca deixasse de ser observada com desconfiança, aprendeu a caminhar com dignidade em seu novo lugar. Não buscou ser rainha, não buscou tronos nem joias. Seu único tesouro era estar junto a Malik, acompanhá-lo em suas noites de silêncio, ouvi-lo quando o peso do poder o consumia. E ele, nesses instantes, encontrava a paz que jamais tivera com Nadira, nem com ninguém mais. O povo, no fim, se acostumou. Não porque aceitasse totalmente o ocorrido, mas porque entendeu que o sultão havia tomado uma decisão irrevogável. E nas praças, os contos começaram a se transformar. Já não se falava apenas do poder do trono, mas do amor de um homem que havia arriscado tudo por uma mulher que não devia amar. Malik morreu anos depois, em seu leito, com Layla a seu lado. Não morreu como o sultão invencível que havia governado Alexandria, mas como um homem que, ao final, havia encontrado em braços proibidos o que jamais encontrou em seu matrimônio: o amor verdadeiro. Layla chorou em silêncio, mas também sorriu, porque entendeu que, embora seu nome nunca fosse gravado nos mármores dos palácios, ficaria escrito na memória do povo, como o da escrava que foi mais amada do que uma rainha. Se esta história conseguiu te comover, apoia-nos com um gostei. Escreve nos comentários a palavra eternidade para mostrar que chegaste até o fim. Compartilha com alguém que acredita na força do amor verdadeiro e inscreve-te no canal para mais histórias que tocam a alma e deixam marcas.